Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente reagir à goleada do Cruzeiro sobre o Grêmio, 4-1. Caio Jorge destruiu na partida e o Cabuloso está na liderança do Brasileirão, divide a liderança com o Flamengo, só perde no saldo de gols, mas tem os mesmos 27 pontos do Flamengo. Vamos aí trazer a Renata Fã, o Cicinho, o Edu Dracena, debatendo aí a goleada do Cabuloso, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Cruzeiro, tudo do Atlético, tudo dos grandes clubes de Minas Gerais, você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago aí a classificação atualizada do Brasileirão. Cima com tudo do Grêmio, 4-1 para a equipe do Leonardo Jardim, que está ali grudada no Flamengo e bem de olho no título brasileiro. Como trazer um jeito do São Paulo? Caio Jorge é brabo. Um Mineirão embalado pelo ritmo do Faz o Cá, de Caio Jorge. Mais um gol do Caio Jorge. Mais um gol do Caio Jorge. O atacante reinou no Mineirão contra o Grêmio. Logo no começo do jogo, ele assustou o Thiago Volpi, que mandou a bola para escanteio. Mas aos 24 minutos, o camisa 19 recebeu o belo passe de Matheus Pereira e mostrou o oportunismo de sempre para abrir o marcador. 9 minutos depois, bate-rebate na área. E Vidalba, com muita raça, deu uma de Caio Jorge para marcar o segundo. O placar até poderia ter sido mais elástico no primeiro tempo, mas Thiago Volpi se esticava todo para evitar. Só que no segundo tempo não teve jeito. Matheus Pereira na cobrança de falta e o KJ de cabeça fez de novo. André Henrique diminuiu o placar e até deu esperanças ao Grêmio. Mas o Caio Jorge estava impossível. No último ato do atacante em campo, veio o terceiro gol dele no jogo, o quarto do Cruzeiro. Final no Mineirão, Cruzeiro 4, Grêmio 1. 2 anos e meio atrás eu estava na cadeira de roda, com o joelho operado e não sabia se iria voltar a jogar. Mas com a força da minha família, eu acredito muito em Deus e Ele me capacitou para estar aqui hoje fazendo o que eu mais gosto, fazendo os gols. Então, estou muito feliz pelo meu momento e espero continuar assim. Com a grande atuação, Caio Jorge se isolou na artilharia do Brasileirão, agora com 11 gols. Mais do que isso, ajudou o Cruzeiro a chegar aos 27 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que lidera o campeonato por causa do saldo de gols. Quando a equipa trabalha em conjunto, as individualidades aparecem, quer em times defensivos, quer em times do meio campo, quer em times do ataque. Com certeza que é importante o nosso avançado fazer 3 golos. Está toda a gente de parabéns e eu fico satisfeito por isso. Já o Grêmio não consegue deslanchar no campeonato e ocupa a modesta 12ª colocação, com 16 pontos. Quando o jogo entre duas grandes equipes termina em 4-1 para uma equipe, o treinador tem a parcela dele, certamente tem a parcela dele. Minha cobrança inicial para todos era porque tínhamos uma formação para jogar mais e quase nunca jogamos. Essa equipe do Cruzeiro deu a volta por cima legal. Quando o Dudu saiu ali, não pelo Dudu, mas acho que foi um momento emblemático, uma espécie de ruptura com aquela situação ruim, perdendo jogos, mal na Sul-Americana. E agora o Cruzeiro, que tem tudo para se dedicar só para o Campeonato Brasileiro, principalmente para o Brasileiro, pode fazer uma campanha surpreendente, Edu. Não sei não, você que conhece bem os bastidores, vai brigar até o final pelo título, vaga direta na Libertadores. Sim, Renato, e como você bem disse, a virada de chave ali foi foi aquela postura que teve ali o treinador com a diretoria com a saída do Dudu. Mas a gente vê um Cruzeiro com a fome de bola assim desde o início do jogo até o final, Renato. Eles não abaixam a guarda, não abaixam o ritmo de jogo, né? Então ontem a gente vê que o time está muito bem treinado pelo Leonardo Jardim. É um treinador que extrai muito dos seus jogadores e isso faz uma diferença muito grande.
E o Cruzeiro, como você bem disse, é sim um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Por tudo que vem apresentando, pelo que o treinador está entregando com os atletas e essa atmosfera, torcida, time, mesmo com a parada, ainda não teve a diferença de ritmo, manteve esse ritmo e, Cruzeiro cabuloso vai dar trabalho nesse brasileiro. Ronaldão, a única derrota do líder do campeonato, o Flamengo, é para o Cruzeiro. O artilheiro do campeonato é o Caio Jorge e o Grêmio não conseguiu nem fazer sombra para esse time do Cruzeiro. Não conseguiu reagir, até fez um gol na partida, mas jogando muito pior que a equipe mineira. O maior de Minas tem gigante no gol, tem uma administração também gigantesca, tem pessoas envolvidas no trabalho, a gente vê que no dia a dia surte o efeito. Quem não faz parte do grupo já está saindo, ninguém fala que ele faz aquele alarde, não frita, não faz nada, tá fora, vamos embora, segue. Acho que a linha que está tendo o treinador com os jogadores, ela é muito direta, depois de tudo que aconteceu. Isso é importante para você criar um vínculo com os atletas. A gente viu aqui, o menino veio com a gente, o Caio aqui, o brilho no olho dele, do cara que estava buscando uma carreira também. Então, quando você tem todos esses ingredientes, vem a goleada. Porque é um outro time que estava comemorando uma Recopa, né? Com o Mano comemorando uma Recopa aí. Gaúcho. A Recopa? Gaúcho. E o Mano achou que era do brasileiro. Então, já toma um ataque para ficar esperto, mano. E voltar à realidade. É isso. O Cruzeiro, para você, é favorito mesmo, Cicinho? E o Grêmio, preocupa ou foi apenas um acidente de percurso? Não, aí nós podemos presenciar um divisor, né? O que vai lutar pelo título, que vai lutar para não cair. O Grêmio está no mesmo pacote do São Paulo, enquanto o Cruzeiro no mesmo pacote do... pelo que vem São Paulo apresentando, não sim. cair Quando também? você tem convicção no trabalho, é isso. A parada não surte efeito. A parada te melhora ainda. E foi como o Cruzeiro voltou. Enquanto Grêmio, São Paulo, nós estamos vendo a triste realidade. Corinthians, tudo triste realidade. O Corinthians foi garfado. Olha, tem outras circunstâncias em que o resultado é tudo. Fazer 3 pontos significa sair do Z4. O Cruzeiro volta com tudo após a Copa do Mundo de Clubes e com o hat-trick dele, Caio Jorge. Você já fez o Caio, irmão? Já fez o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele meteu um hat-trick hoje e o cabuloso goleou o Grêmio por 4-1. Eu sou o Brown e você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. E o primeiro gol do jogo numa linda bola de Matheus Pereira, aos 24 minutos do primeiro tempo, foi de Caio Jorge. O matador que já estava voando antes da Copa do Mundo de Clubes voltou com tudo, fazendo 1-0 pro cabuloso. Numa linda jogada, cara, super envolvente. Logo em seguida, o Cruzeiro fez 2-0 com o Vidalba. E aí no segundo tempo, meu amigo, a porteira abriu o cruzamento para a área. Gol de cabeça de Caio Jorge, mais um do moleque. 3-0 cabuloso. O Grêmio tratou de diminuir com o André aos 18 minutos de jogo, mas aí, na reta final, mais um gol. Mais um dele, Caio Jorge, tocando na saída do goleiro para fazer 4-1 para o Cruzeiro. O cabuloso com esse resultado chega a 27 pontos, tem a mesma pontuação do Flamengo, tá brigando pelo título, meu amigo. E o Grêmio está em 12º lugar com 16 pontos. O Cruzeiro está bem demais com o Leonardo Jardim e Caio Jorge leva a bola para casa. Continuem duvidando, porque eu gosto assim. Eu avisei meses atrás que o Cruzeiro era fortíssimo candidato a ser campeão brasileiro. Eu avisei meses atrás e todo mundo debochou. O Cruzeiro é sim candidatíssimo ao título de campeão brasileiro. E olha, não para por aí. Na Copa do Brasil, para mim, é o grande favorito. Na Copa do Brasil, nenhum time é mais candidato do que o Cruzeiro. Primeiro, porque é o dono da competição. Segundo, porque é o melhor mandante do Brasil. Terceiro, porque tem jogadores decisivos no seu elenco. Cara, o Cruzeiro vem forte pelas taças. E olha, eu preciso fazer um asterisco. Caio Jorge é o melhor jogador do Brasileirão até aqui. A diferença de um time que tem um bom treinador quando você tem tempo para trabalhar. O Jardim, dentro das filosofias que ele entende de futebol, ele faz o Cruzeiro evoluir cada vez que ele tem um tempinho. O Cruzeiro atropelou o Grêmio. Não dá para comparar, estamos falando de um candidato a título com um candidato a rebaixamento. Atropelo. E se acostume. O cruzeirense que se desacostumou com isso aí, pode voltar. O Cruzeiro atropelador, o terror do eixo tá de volta.
E para os que são contra, para os anti, prepara cada jogo que o Cruzeiro é favorito contra praticamente todos os times do Brasil. Diretoria, o Grêmio foi atropelado pelo Cruzeiro, que também é um dos líderes do Campeonato Brasileiro, porque não tem o mesmo número de pontos do Flamengo, segue brigando lá em cima, como tende a brigar, talvez, provavelmente, até, pelo menos na minha análise, até o final do campeonato, porque montou um grande time, como eu sempre digo, um time de futebol grande, com camisa, torcida, mídia, história, precisa de 11 e um treinador. Acertou esses daí, a coisa funciona e o título passa a ser uma possibilidade real. Essa é a realidade do Cruzeiro, que há muitos anos, infelizmente, não estava figurando entre os principais clubes do Brasil por motivos absurdos e que ninguém foi punido, e que agora volta com força total com a sua SAF e brigando imediatamente por qualquer título. Afinal de contas, nós estamos falando, como eu disse, de um time que tem a porra toda. O outro também tem. Só que o outro não passou pelo que o Cruzeiro passou, mas tem uma dificuldade de investimento muito grande. E na medida em que o Grêmio não pode investir, ele aposta, mas ele aposta tudo. Ele aposta quase 100% do tempo dele. E o que eu estou querendo dizer com isso? O Grêmio é um clube que raramente contrata soluções. O Grêmio sai da sua base, jogadores que resolvem seus problemas às vezes, e quando ele vai ao mercado, ele contrata 10 jogadores em uma temporada, ao longo da temporada, de $1 milhão e tal, porque vai que 2 dão certo, 3 dão certo. Mas a estrutura do time do Grêmio é uma estrutura de apostas. É um festival de jogador nota 5,5, 6. E aí os garotos também, quando sobem, não sobem em grandes condições, porque o time não tem como entregar muita coisa. Então reclamou-se do Grêmio no ano passado, esse ano continua, já trocou de treinador e tal, o Mano não é o culpado por isso. Acho que a escalação de hoje foi um equívoco também em alguns sentidos. O Grêmio é absolutamente refém de um sistema de jogo com 2 volantes, 1 meia, absolutamente refém. O Grêmio joga dessa maneira há quase 4 anos, ele não consegue mudar, troca os jogadores, tendo peça ou não, joga desse jeito. E o Grêmio fez uma partida ridícula, depois de um período de férias e tal, que mostra que realmente o elenco do Grêmio não tem grandes condições de apresentar talvez muito mais do que isso. É muita euforia gerada pro torcedor do Cruzeiro, com toda a justificativa do mundo, pelo Cruzeiro estar brigando pelo título brasileiro e jogando um grande futebol. E é muita revolta do torcedor do Grêmio, também justificada, porque o Grêmio não consegue entregar solução nenhuma. E pior, nem perspectiva de melhora dentro desse Campeonato Brasileiro o Grêmio tem, porque mesmo que a janela esteja aberta, neste momento o Grêmio parece não ser um clube que tem dinheiro para contratar 3 soluções no seu time titular e resolver o problema. Então, 2 extremos, 2 gigantes, num momento de extremos, um muito eufórico e feliz, o outro muito preocupado. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Cruzeiro, 4-1 sobre o Grêmio, e o Cruzeiro está na liderança, pessoal. Deixa eu trazer aqui a classificação atualizada aqui do Brasileiro após a vitória do Cruzeiro. Olha aí, o Cabuloso está na liderança do campeonato junto com o Flamengo. As duas equipes têm 27 pontos. O Cruzeiro tem um jogo a mais, né? E no saldo de gols é que o Cruzeiro perde. Número de vitórias 8-8, você vê aqui. Aí no saldo de gols, Flamengo tem 22 e o Cruzeiro 12. Essa é a diferença. Aí tem aqui o Bragantino em terceiro, Bahia em quarto, Palmeiras em quinto, Botafogo em sexto, Fluminense em sétimo, Atlético em oitavo, Ceará em nono, Mirassol em 10º lugar, os 10 primeiros aí do Brasileirão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.